Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe imensamente a sua vida, a sua família, o seu dia, a sua sexta-feira. Que seja maravilhosa, o final de semana está chegando e que você tenha uma programação daquelas especial com a sua abençoada família, começando pela mesa. O Senhor tem falado sobre o homem oculto, que Ele está à procura do homem oculto do coração. O Evangelho é o Evangelho do coração. Olha, se não muda dentro, nós vamos enxugar gelo aqui fora. Não vamos ter avanços. Em toda a Bíblia, nós vemos isso claríssimo. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Ele está provando os corações. Aliás, Ele vem provando. Ele nos avisou no dia 31. Aliás, não, peraí. Foi a primeira vez que eu ainda falei sobre isso, foi no dia 15 de novembro de 2024, na nossa reunião geral. Eu disse, Deus vai trabalhar as áreas profundas. Em 2025, Deus vai trabalhar áreas profundas. E Deus já vinha falando sobre Deuteronômio 8. Eu não sei se você lembra que ele não deixava eu parar de pregar Deuteronômio 8. Assim, ó, sem cessar. E também sobre os filhos de Issacar, discernir os tempos. Porque se você discerne o mover, os tempos, você vai se alinhar a tempo, porque quem se antecipa, governa. Então você toma a dianteira. Peraí, olha o que Deus está fazendo, estou percebendo, vou entrar por aqui. Mas tem gente que não. Ele, sabe, ele está lá, não percebe nada, não discerne nada, todo o tempo é tempo para ele, como disse Jesus, toda hora é hora, não tem mudança. Ele não percebe como o Espírito está fazendo, como ele está se movendo. Ele não presta atenção, ele não vê que a nuvem está se movendo. Ele não vê que Deus está findando com um ciclo, fechando um ciclo e abrindo outro, que é uma nova estação, é um outro mover. Ele não vê. E assim, ele não toma decisões, ele não se aproxima de Deus, ele não para dar ouvidos ao que Deus está falando. E aí, no dia 31 ainda eu falei isso. 2025 vai ser vai ser um ano, acima de tudo, espiritual. Deus vai trabalhar áreas profundas. Ele vai trabalhar aquilo que até hoje tem sido ignorado. E no propósito da mudança, eu não sei quantas vezes, principalmente nos encerramentos de jejum, eu senti do Espírito, então eu repeti essa frase. Em 2025, nada será como antes. Nada será como antes. Eu disse, as coisas vão mudar. E vão mudar de tal maneira que muitos vão se assustar.
E o Senhor, já assim, no mês de janeiro, eu vi mudanças assim, que se me contassem antes, eu diria, não. Ah, sim, o Senhor mudou. E foi mudando, e eu tenho visto ele mudar, e deixar claro, eu encerrei com o tempo, ele não vai voltar, esse tempo não volta. Então, ouça o que eu estou falando, preste atenção no que eu estou fazendo e vai se adequando. Não fica fora, não resista, não ceda à rebeldia, obedeça, seja rápido em obedecer. A própria palavra profética anunciou isso para nós. Acabou um vinho. Aquele vinho funcionou por um tempo, mas o Senhor encerrou com ele. E ele trouxe o quê? Um novo vinho. Um vinho que ninguém tinha bebido. Era um vinho novo. Uma experiência nova. É um mover novo, é uma unção nova. É uma nova estação, é um novo ciclo, é um novo tempo. É um vinho novo. Um vinho sobrenatural. Água não tem como se transformar em vinho. Então aquilo foi milagre. Então é um tempo de milagres. É um tempo de viver o sobrenatural. É o tempo de viver coisas que nós nunca vivemos. O Senhor anunciou isso para nós. Agora começa com Maria dizendo, façam tudo o que Ele mandar. Quantos que até agora não têm feito? E não é falta de palavra e de direcionamento. Jesus mandou encher as talhas. Tem gente que até hoje não entendeu. Aquelas talhas foram cavadas. Nós estamos aqui para cavar fundo. E para encher até a borda. Isso é trabalho nosso. E aí o Senhor veio e transformou. E foi um vinho, uma transformação tão grande que a gente vê uma aceleração. Algo aconteceu ali que a gente sabe que o vinho que o Senhor serviu leva anos para um vinho desse ficar pronto. Então, o Senhor anunciou para nós que Ele ia fazer algo e algo tão grande, tão poderoso, em pouco tempo. Então, aquilo que levaria tantos anos, Ele ia fazer em pouco tempo. Mas que seria transformador, algo inédito. O Senhor anunciou algo inédito para nós. Algo inédito. E é o que Ele vem fazendo. E o que Ele tem para o seu povo? Algo inédito. Mas quantos têm feito tudo que Ele tem direcionado? Tem enchido as talhas, tem cavado mais fundo. Lembra da palavra das águas profundas que o Senhor nos deu 2 anos seguidos? A palavra ia e voltava. E agora voltou de novo, recentemente. Por quê? Porque Ele está falando a mesma coisa e algumas pessoas ainda não entenderam. O que você tanto quer, você vai encontrar em águas profundas. Fazendo tudo o que Ele mandar. Cavando fundo, enchendo as talhas. É uma mudança interna, vencer é uma tarefa interna. E algumas pessoas até hoje, elas não desaprenderam e reaprenderam em Cristo. Não. E o Senhor, Ele testa os corações através dos testes.
Ele quer saber o que está dentro de nós. Quem nós somos de verdade? Deuteronômio 8. Eu humilhei vocês, eu testei vocês para saber o que estava no coração de vocês, de que material vocês eram feitos. E o Senhor quer saber de que material eu sou feita, o que está aqui dentro, quem eu realmente sou. E Ele só vai saber na pressão, quando eu sou contrariada, quando as coisas não acontecem do meu jeito, quando as coisas acontecem e parecem que saíram do controle, eu não gosto. Mas qual é a resposta que eu estou dando? É uma resposta de fé? De confiança? Ou eu estou duvidando do caráter de Deus? Quando o Senhor me testa, sai o quê? Quando Ele testa você, sai o quê? Fé, louvor, em tudo dai graças, você dá graças, gratidão. Quando você vê alguém vivendo o que você gostaria de viver, recebendo algo que você gostaria de receber, comprando, sendo promovida, vivendo coisas que você gostaria, você se alegra com os que se alegram, você se inspira nos vencedores, os testemunhos inspiram você, ou mexe numa ferida que não foi curada e sai amargura. O que sai de você? Louvor a Deus, alegria, porque você só vai colher o que você plantar. Ou sai amargura, questionamentos. Então, Ana estava sofrendo e foi no santuário que ela foi afrontada pelo sacerdote. Aquilo foi um teste para ela. E sabe o que saiu da Ana? Temor de Deus, reverência. Foi isso que saiu. E o Eli liberou uma bênção para ela. E ela recebeu aquilo. E ela viveu um milagre dela. Será, não sei, se a Ana tivesse se rebelado contra o Eli, ela teria vivido o milagre dela? Será que aquele não foi o teste da vida dela dentro do santuário? Ou seja, ela foi ofendida pelo pastor dentro da igreja. E ela deu uma resposta linda. Leia o texto, você vai ver. O Davi teve a oportunidade de se livrar do Saul 2 vezes. Mas ele tinha uma sensibilidade ao Espírito de Deus que, quando ele cortou a ponta do manto do Saul, ele já sentiu aquele aperto no coração, ele já parou. Não precisou de muito, ele parou. Quando ele cortou, manto, né, fala da autoridade. Quando ele tentou tirar, uma pontinha da autoridade do líder dele. O que saiu? Um temor. E o Senhor não permitiu. Não avança, não avança. Não avança. E saiu da boca dele, eu não vou tocar no ungido do Senhor, que o Senhor me guarde tocar no ungido. Essa geração está em rebelião contra os pais, em rebelião contra as lideranças. E aí essas pessoas perguntam por que a vida vai mal. Porque elas são rebeldes, questionadoras, amarguradas. Elas vivem incomodadas, são vitimistas, sabe, mimizentas. Elas não param para curar a ferida. Tem gente que anda por aí, sabe, feridenta, vazando, sangrando, e não param. Tem pessoas que não param para buscar cura no Senhor.
Elas não param para ver, isso não está certo. Eu estou sendo roubado. É um orgulho, porque o orgulho é a raiz de todo pecado. Ali, ó, a raiz de todo pecado é o orgulho. E o orgulho nasceu no coração de Lúcifer. E algumas pessoas não entendem que quando elas permitem que o orgulho tenha poder sobre elas, o orgulho vai transformá-las num diabo. E a vida só vai descer. E o Senhor nos mandou aprender com Ele 2 coisas, mansidão e humildade. Que é ter cabeça de rei e coração de sacerdote, cabeça de governo e coração de servo. No reino de Deus, quem não serve, não serve. E Deus vai nos testar. De tempos em tempos, Ele vai nos apertar para saber o que vai sair de nós, vai nos espremer para ver o que vai sair de nós. E o que tem saído? Davi, quando assumiu o trono, a primeira coisa que Davi fez foi conquistar o coração do reino, a fortaleza dos jebuseus. Porque Davi sabia que não havia como prosperar se ele não desapossasse o inimigo do coração do reino. Tem gente querendo prosperar sem desapossar o inimigo do coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Tem gente que toda vez que Deus trata, sai a mesma coisa. E ele não vê que ele não está lutando contra pessoas. Sua luta não é contra carne nem sangue, é contra as potestades. Tem gente que está se rebelando, é contra o próprio Deus. Está lutando contra o próprio Deus e acha que é contra uma pessoa, não, é contra o próprio Deus. É contra o próprio Deus. Porque não está aceitando o trabalhar de Deus. Deus está trabalhando com a pessoa. E ela está achando que alguém tirou dela, alguém mudou as circunstâncias dela. É Deus para saber o que está no seu coração. Davi sabia que um reino bem-sucedido, uma vida bem-sucedida, pela sua própria experiência, precisa ter um coração puro acima de tudo. Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Como o homem pensa, ele é. Como imaginou aqui dentro, o que você pensa, o que acontece dentro de você, é quem você realmente é. E talvez você é uma pessoa manipuladora, com intenções e motivações erradas, com uma amargura que nunca foi curada, com uma raiz de amargura que nunca foi arrancada. E Isaac falou para o seu filho Esaú: quando você cansar, meu filho, você vai arrancar o jugo do seu pescoço. Mas ele só piorou, ele potencializou. Tanto que o neto dele, Amaleque, era o resultado, o produto final de um coração amargo, traiçoeiro, sanguinário, atacava pelas costas, uma amargura. Quando ele soube, ele ouviu que o pai dele não queria que pegasse mulheres cananeias. Ele já tinha pegado 2 hititas, ele foi lá e pegou uma na casa de Ismael, só para provocar o pai. Tem gente que é provocativo, é um orgulho
que ele está no fundo do poço, mas ele está tentando mostrar que ele ainda está por cima. E é um erro atrás do outro, é um abismo puxando outro abismo. E depois pergunta por que está tão mal. A primeira coisa que Davi fez foi desapossar os jebuseus do coração do reino, da parte mais alta. Porque você nunca vai conquistar lugares altos se o inimigo, se a fortaleza de Jebus não for arrancada do coração. E ali ele fez uma coisa que ele entendeu que era fundamental, ó. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a de cidade de Davi, porque disseram que lá ele não entrava, mas ele entrou. Então não deixa Satanás convencer você que você não pode vencer. Isso aí não, que está derrotando você, esses sentimentos, porque você pode. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde os muros de Arrimo. Ele entendeu que ele precisava fortalecer a parte interna. Olha que coisa forte. Ele precisou construir defesas na parte interna, porque vencer é uma tarefa interna. E só depois que ele foi buscar a arca. Porque tem gente que quer a presença de Deus, quer os milagres do Senhor, mantendo o inimigo no coração e sem fortalecer a parte interna. Por favor, entenda isso. Deus não insiste num assunto se ele não for assim fundamental, essencial para a mudança da vida da pessoa. E eu vejo Deus aqui falando, eu estou à procura do homem oculto do coração. Eu estou à procura do homem oculto. Eu quero saber quem você é de verdade. Qual a resposta que você vai dar? De amor, de perdão, de renúncia, de sacrifício, de perseverança, de determinação, de consistência, de continuismo? Ou você vai fazer como sempre fez? Vai dar a resposta que sempre deu? Vai parar? Vai fazer igual o povo de Israel? Vou voltar para a escravidão, é melhor morrer, é melhor sumir, é melhor... Só o que é pior, o que é desgraça. A pessoa escolhe pela desgraça. Para. Em nome de Jesus. Ei, algumas pessoas estão igual à igreja de Sardes. Tem fama de estar viva. A pessoa tem fama de estar viva, mas está morta. Porque ela se especializou na imagem, em vender para as pessoas uma imagem. Né? Ela se especializou nisso, em convencer de que ela é, de que ela está, de que isso e aquilo, mas não é. Igual Sardes. Se especializou em convencer. Para todo mundo. Estava tudo certo, mas o Senhor chegou já dizendo, você tem fama, falando para o pastor da igreja, para o anjo da igreja, você tem fama de estar vivo. Essa igreja aqui tem fama de estar viva, mas está morta. Ela está morta. Entendeu? Você está se enganando. E tem muita gente sem discernimento se enganando com ela. Porque, tem fama, mas só fama. Porque isso aqui já morreu. E o da igreja de Laodiceia? Ó a cegueira do cara. Sou rico, não tenho falta de nada, e sou isso, e sou aquilo. E o Senhor chega e fala para ele, você é um pobre, cego, nu, desgraçado, miserável. Você precisa trocar essas vestes. Passar pelo fogo e ser refinado. Tá tudo errado, eu estou do lado de fora e vocês não estão vendo. O Senhor está do lado de fora.
da vida de algumas pessoas e elas não estão vendo. Porque elas estão cegas, mergulhadas nos seus sentimentos. E estão perdendo o destino delas. Chega. O Senhor está chamando por você. Ele está refinando para definir e é tempo de definições. Levanta. Nós estamos nos 52 dias. Levante-se. Hoje nós vamos realizar o primeiro jejum. Abrimos às 15, damos início ao encerramento às 19h30. Levanta. Toma uma decisão na sua vida. Se volta para Deus como nunca. Ouça a voz do Espírito. Dê uma resposta de fé. É hora de mudar. É preciso mudar. Sem mudança interna não tem vitória. Vencer é uma tarefa interna. Se não muda dentro, não muda fora. E o Senhor está te ajudando. Ele está dizendo, eu amo você e eu quero ajudar você a sair disso. Entenda. É mudança interna. Não é religiosidade. Chega de viver para convencer. É mudança interna. Vencer é uma tarefa interna. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida. E que essa pessoa não consiga viver indiferente ao que ela tem ouvido. Que hoje, Senhor, vendas tenham caído, o agravo dos ouvidos tenha sido tirado e que uma revelação profunda tenha acontecido no coração dela. Que a palavra tenha entrado de forma revelada. Não em forma de condenação, mas em forma de revelação. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, da visão e sabedoria. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Prospera altamente. E onde esse programa estiver chegando, que a visão do Espírito tenha tomado conta dos corações. E que nenhuma pessoa consiga viver indiferente ao que está ouvindo. Ela tem graça e o Senhor está aqui pronto para ajudá-la no que for preciso. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Então hoje os clamores em todas as nossas reuniões, o jejum, o primeiro, abrimos às 15 horas, damos início às 19h30 ao encerramento e assim vamos de glória em glória. É tempo de restauração. Conta com a gente. Se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Quantos anos tem sua montanha de problemas e de sofrimentos? Quanto tempo faz que você não consegue se livrar dela? Falta-lhe fé? Faltam atitudes de fé? Você deve crer e agir dentro deste crer, ou seja, crer e falar, independentemente da circunstância que se lhe apresenta. É hora de mudar o seu caminho, transformar o seu modo de andar e, consequentemente, o seu modo de viver. Adote um novo estilo de vida. Feche a porta para o mundo. Mantenha rituais saudáveis ao iniciar seu dia.